Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leonardo. Hoje estaremos trabalhando diferentes metodologias de separação de misturas. Vamos lá! Primeiramente, vamos relembrar as aulas anteriores em que vimos os conceitos de misturas. Nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas é quando você tem uma mistura entre substâncias e forma apenas uma fase. Já as misturas heterogêneas é uma mistura entre diferentes substâncias formando duas ou mais fases, beleza? Bom, começaremos o nosso estudo com separação de misturas heterogêneas envolvendo uma situação entre sólido com sólido, tá? A primeira metodologia que eu vou trazer para vocês é a dissolução fracionada, a qual consiste na adição de um solvente capaz de dissolver um dos componentes sólidos da sua mistura. Professor, não entendi muito bem, não entendi direito. Vejamos o exemplo. Você tem uma mistura envolvendo açúcar e areia. São dois sólidos diferentes, uma mistura heterogênea, pois não se misturam. Ao adicionar água a essa mistura, a água vai formar uma solução com o açúcar, ou seja, a água é o solvente capaz de dissolver apenas o açúcar e a areia não irá se misturar com a água, formando assim a separação da areia do açúcar. Agora, vamos ver a segunda metodologia de separação, que é a catação. É uma separação manual dos sólidos. Por exemplo, quando você vai preparar um feijão e você começa a catar aqueles feijõezinhos que estão podres, que não vão para ser cozidos. Então, isso será uma catação, beleza? Continuamos, então, nosso estudo da separação de misturas heterogêneas envolvendo sólidos. Começamos, então, a entender um pouquinho o processo de levigação. Esse processo é utilizado lá pelos garimpeiros na obtenção, na extração do ouro. E como que consiste? Através da diferença de densidade entre os sólidos, na presença da água, os garimpeiros conseguem obter esse ouro. Lembrando que os sólidos menos densos ficarão em cima e os mais densos ficarão embaixo. Continuando, então, temos o processo de peneiração, que é um processo lá que você faz lá para fazer bolo, separar o trigo e tudo mais. Como que é essa separação? Simplesmente é pela diferença do tamanho das partículas, partículas menores passam pela peneira e as partículas maiores ficam na sua peneira. Por fim, veremos as duas últimas metodologias de separação de misturas heterogêneas envolvendo sólidos. Primeiramente, temos a separação magnética, em que o método ele consiste em separação de dois sólidos, em que um dos sólidos tem que ter propriedade magnética. Por exemplo, normalmente são átomos de ferro, sólidos contendo ferro ou cobalto, beleza? Ferro ou cobalto. Por exemplo, a gente tem uma mistura limalha de ferro e enxofre. Através de um ímã, eu consigo retirar o ferro por causa das suas propriedades magnéticas e o enxofre fica lá bonitinho. E agora a gente tem a flotação, que consiste em adicionar um líquido de densidade intermediária em uma mistura sólida. Bem importante, os dois sólidos envolvidos na mistura não poderão ser solúveis no líquido, ou seja, o líquido não vai poder solubilizar com esses sólidos. O exemplo clássico que nós temos é a areia e a serragem. Ambos os sólidos não se misturam com a água, mas ao adicionar a água nessa mistura, a serragem, que apresenta densidade menor, ficará em cima e a areia, que apresenta densidade maior, ficará abaixo. Dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre separação de misturas heterogêneas envolvendo sólidos com líquidos, tá? Então, são misturas em que o sólido e o líquido não se misturam, não são homogêneos, são heterogêneos, formando mais de uma fase, tá? Primeiramente, nós temos a filtração simples, tá? Como que ela funciona? Você tem essa sua mistura, por exemplo, água e areia, e você adiciona joga a sua mistura, derrama a sua mistura num funil, e dentro desse funil tem um papel filtro, tá? Em que esse papel de filtro vai reter a sua amostra sólida e todo o líquido presente na sua amostra vai passar no seu Erlenmeyer.
beleza? É bem simples. É uma metodologia como se fosse preparar um café. Quando você vai preparar o café, você coloca o teu sólido, o café, no seu filtro. E, ao adicionar a água, passa apenas o líquido e o sólido fica contido dentro desse filtro. Agora vamos falar um pouquinho sobre filtração a vácuo. Ela utiliza do mesmo princípio, entretanto ela ocorre com maior rapidez. Como que ela funciona? Você liga o seu material a uma bomba de vácuo. O Kitasato, que é esse equipamento que vocês estão observando, é ligado através de uma mangueira a uma bomba de vácuo. Quando essa bomba é ligada, ela reduz a pressão no interior do sistema, fazendo que a pressão da atmosfera se torne maior que a pressão interna. Então, a pressão da atmosfera será maior que a pressão interna. Isso faz com que o líquido presente na minha mistura seja empurrado para dentro do Kitasato com maior força, forçando a separação e ocorrendo de uma maior velocidade. Agora a gente vai continuar falando sobre a separação de misturas heterogêneas. No caso, falaremos especificamente da decantação. Essa metodologia pode ser utilizada para a separação de misturas envolvendo um sólido e um líquido, ou envolvendo líquido e líquido, sendo elas misturas heterogêneas, tá? E qual princípio se baseia essa separação? Através da diferença da densidade das substâncias. Vamos ver alguns exemplos, primeiramente envolvendo a decantação em sólido e líquido. Nesta situação, gente, a gente tem que um sólido que está lá meio misturado, formando uma fase assim, só que utilizando as outras metodologias vocês não conseguem muito separá-lo, tá? Então, com o passar do tempo, deixando essa mistura em repouso, o sólido, que apresentará maior densidade, ficará acumulado embaixo no seu recipiente. E o líquido será sua substância sobrenadante, no meu caso. Então, sólido embaixo e o líquido em cima. Professor, não entendi muito bem. Pode dar um exemplo? Claro que sim. Preste atenção. Quando você faz um café e coloca muito açúcar no seu café, quando você mexe com a colher, você consegue tomar o seu café. Após você tomar todo o seu café, concorda comigo que não ficou todo sólido preso na sua xícara? Então, a diferença de densidade fez com que o meu líquido ficasse acima e o meu sólido abaixo. Falando agora, uma decantação mais aplicada para misturas líquido, nesse tipo de experimento a gente tem um funil de decantação, tá? Então você coloca uma mistura como, por exemplo, água e óleo. A água tem densidade maior que o óleo, por isso a água fica embaixo e o óleo em cima. Ao você colocar essa mistura, você abre uma torneirinha e, por causa da força da gravidade, você vai delicadamente despejando todo o seu líquido, deixando apenas o óleo lá. Então, você consegue efetuar uma separação de misturas através de uma metodologia, digamos, simples e eficiente. Pessoal, então vamos ver a última metodologia de separação de misturas heterogêneas. Nesse caso, é uma mistura envolvendo um sólido com líquido, e a metodologia estudada será a centrifugação. Como que ela funciona? Da mesma maneira que a decantação, ela tem a mesma metodologia da decantação, ou seja, diferença de densidade. Mas o processo agora ele é acelerado por uma centrífuga, aparelho que realiza movimentos de rotação e gera uma força centrífuga, que leva as partículas de maior densidade ao fundo do meu recipiente. Então, você tem essa centrífuga que faz com que minha mistura tenha uma rotação muito elevada e essa rotação gera uma força centrífuga, a qual faz com que minha partícula que apresenta maior densidade ficará abaixo no meu recipiente. Agora veremos metodologias para separação de misturas homogêneas, tá? Então, especificamente, iremos focar na destilação, tá? A destilação é uma metodologia de separação que ela utiliza como princípio a diferença de temperatura de ebulição das minhas substâncias para separá-las, tá? E podemos classificá-la como destilação simples ou destilação fracionada.
Agora eu vou explicar para vocês como que funciona a metodologia de destilação e depois eu falarei qual a diferença da destilação simples e da fracionada. Então, em um processo de destilação, você vai colocar a sua mistura em um balão de vidro, certo? E você vai aquecer esse balão de vidro para que ele alcance a temperatura de ebulição menor da minha mistura. Por exemplo, eu tenho a água que ferve a 100 graus Celsius. E eu tenho a temperatura de ebulição do álcool, que é aproximadamente 78 graus Celsius. Então, eu vou aquecer a minha temperatura de ebulição até 78, em que todo o meu álcool vai evaporar, vai passar por um condensador. Então, esse gás que evaporou passa por um condensador e volta no seu estado líquido novamente. Repetindo, tem uma mistura entre álcool e água. O álcool tem aproximadamente uma temperatura de 78 graus Celsius de ebulição. A água, 100 graus Celsius. Então, eu aqueço o meu material, o meu sistema, a temperatura menor de ebulição. Temperatura menor entre álcool e água, álcool 78, água 100. O que vai acontecer com o meu álcool? Então, eu coloco lá certinho em 78 graus Celsius. O álcool vai totalmente evaporar. Evaporando, ele vai passar por um condensador. Este condensador vai fazer que o meu vapor, meu gás, torne-se novamente líquido, ficando em um lado, no meu balão de vidro, minha solução de água, sem o álcool, e no meu Erlenmeyer, no outro lado, o meu valor já destilado. Como vimos anteriormente, a destilação utiliza-se da diferença da temperatura de ebulição dos componentes da minha mistura. Tá? Qual que é a diferença quando que eu uso a destilação simples e quando que eu uso a destilação fracionada? A simples, quando você tiver uma variação significativa em sua temperatura de ebulição. Por exemplo, se tem uma substância que ferve, tem uma temperatura de ebulição de 100 graus, e outra, você tem uma temperatura de ebulição aproximada de 600 graus. Aí você vai usar a simples. Comumente são misturas envolvendo água e sal, etc. Tá? Então são misturas desta maneira. Agora, quando falamos de destilação fracionada, as temperaturas têm que ser bem aproximadas, como eu falei no exemplo anterior, em que você tinha água que fervia a 100 graus Celsius e a temperatura de ebulição do álcool, que era aproximadamente de 78. Então, são temperaturas mais aproximadas, aí você usa a fracionada. Para fechar nossa aula, trouxe um exemplo em que os exercícios que serão propostos a vocês apresentarão mais ou menos essa situação. Além da resolução do exemplo, darei algumas dicas para que você faça os exercícios e acerte, beleza? Então, você tem um sistema com sal e areia, tá? E no primeiro processo, ele adicionou água ao sal, à mistura envolvendo dois sólidos, heterogênea, envolvendo sal e areia. Quando você adiciona um solvente que é capaz de solubilizar o sal e não se misturar com a areia, a gente chama essa metodologia, a metodologia então A, de dissolução fracionada. Tá? Seguimos com a minha experiência, em que agora eu tenho uma solução, um líquido, de sal, uma solução envolvendo água e sal, e um sólido, areia. Tá? Então, eu realizarei uma filtração, em que essa filtração vai prender a minha areia e deixar só a minha solução com água e sal. Professor, uma dúvida. Quando que eu utilizo a filtração simples e quando eu utilizo a filtração a vácuo? Filtração simples ou a vácuo é muito complexo assim eu poder te explicar qual que eu uso e qual que eu não uso. Falando experimentalmente, a gente sempre tenta fazer a filtração simples. Se não dá certo, se não consigo fazer a filtração direito, eu parto para a filtração a vácuo. Normalmente, se eles te perguntarem alguma coisa no exercício, eles vão falar: foi tentado fazer a filtração simples, mas não foi possível. Aí você vai utilizar a vácuo. Nesse caso, até por causa do desenho, a gente sabe que é uma filtração simples. Por fim, você tem essa mistura envolvendo água e sal. E através da diferença da temperatura de ebulição, se faz um processo denominado como destilação simples. Tá? Macetinho é:
Quando você tem uma mistura envolvendo água e sal, é sempre destilação simples. Quando você tem uma mistura envolvendo água e álcool, sempre uma destilação fracionada. Então, bons estudos. Qualquer dúvida é só perguntar. Até mais!